Você sabia que cerca de 70 mil pessoas morrem todos os anos devido a overdoses de opioides? No início dos anos 2000, a culpa era a oxicodona, um opioide talvez conhecido como Oxycontin. Mas por volta de 2013, o fentanil ultrapassou a Oxycontin e a heroína também, tornando-se o centro da epidemia de opioides. E o culpado é uma combinação de ganância farmacêutica, más práticas médicas de prescrição incorreta e uma onda de fentanil ilegal vindo da China, México e Índia. Hoje em dia, o fentanil é disfarçado como medicamento legal e traficado para o Brasil e muitos outros países. As pessoas pensam que estão consumindo Xanaz ou Adderall, mas, na verdade, estão ingerindo uma dose muito alta de fentanil, que é 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes mais potente que a morfina. Nesse cenário, a dependência e as overdoses acidentais são muito comuns. E hoje eu vou falar com você sobre os usos legítimos do fentanil, seus efeitos no corpo, e por que a abstinência é tão difícil e por que também as overdoses são tão frequentes. Falar sobre a diferença entre opioide e opiáceos é importante porque há uma diferença significativa entre os dois. Os opiáceos são componentes naturais que vêm do látex das papoulas e suas fibras. Isso inclui a morfina e também a codeína, por exemplo. Os opioides são mais um termo guarda-chuva que abrange qualquer componente que possa se ligar e causar uma reação nos receptores de opioides no corpo. Isso incluiria opiáceos naturais como morfina e codeína, mas também opioides semissintéticos como a heroína e completamente sintéticos como o fentanil, por exemplo. E nesse ponto, talvez você esteja se perguntando por que o corpo tem receptores de opioides. E a razão é que nossos corpos produzem seus próprios opioides para se ligarem a esses receptores. Eles são chamados de opioides endógenos. Você provavelmente já ouviu falar de pelo menos um deles, a endorfina, por exemplo. A endorfina é uma morfina endógena, mas é apenas um dos que produzimos. Também temos as encefalinas, dinorfinas, endomorfinas e pociceptinas, também conhecidas como orfaninas, que se ligam a esses receptores e causam uma variedade de efeitos. Eu te conto mais sobre eles daqui a pouquinho. Agora eu quero que você saiba que os opioides exógenos, aqueles de uma fonte externa, como a heroína, a morfina e o fentanil, se ligam a esses receptores e tiram vantagem dos que já existem no nosso organismo, causando uma reação muito exagerada. Para entender melhor como os opioides funcionam e por que seu corpo produz opioides endógenos, em primeiro lugar precisamos falar sobre como o processamento da dor funciona. Resumidamente, quando você se machuca, uma mensagem de dor é enviada por um neurônio sensorial. Essa mensagem viaja até a medula espinhal e em seguida até o cérebro, onde você percebe a dor. Mas seu corpo também tem uma via descendente. Depois que o estímulo doloroso desaparece, o seu corpo começa a amortecer a dor com opioides endógenos. Esses opioides são secretados na medula espinhal e ajudam a modular a dor. E é aqui que os opioides externos entram em jogo, se ligando aos receptores e alterando sua percepção da dor, o que é extremamente fascinante. A forma como os opioides podem afetar ou modular o sinal de sinapse é através dos receptores de opioides. E dependendo de como você olha para isso, você pode encontrar até 5 tipos diferentes de receptores, cada um com seu próprio subtipo. Mas para o propósito desse vídeo, vamos nos concentrarmos em 3. O receptor Mi, o receptor delta e o receptor kappa. Embora principalmente vamos nos concentrar no receptor Mi porque é o mais estudado e coincidentemente é o preferido pelo fentanil. Embora o fentanil possa escolher qualquer um dos 3, na realidade ele prefere o receptor Mi. Você pode encontrar o receptor Mi e outros receptores em quase todo o corpo, mas em diferentes densidades. O receptor Mi é encontrado principalmente no sistema digestivo, o que faz muito sentido se você considerar que o uso de opioides pode causar problemas de constipação intensas e problemas de peristaltismo. Mas, quando se trata do sistema nervoso, encontramos receptores Mi na substância gelatinosa da medula espinhal, onde as células nervosas se comunicam novamente. Em relação ao cérebro, os receptores Mi estão presentes no tronco cerebral, uma das razões pelas quais pode haver problemas respiratórios, como você vai entender melhor daqui a pouco quando formos falar sobre overdoses. Também encontramos receptores Mi no tálamo e no córtex cerebral, mas os receptores Mi no córtex cerebral são os que estão primariamente associados ao processamento da dor.
o que faz sentido porque uma das principais razões para o uso de opioides é a analgesia. E além disso, veremos receptores Mi em outra via chamada via mesolímbica, que está localizada no mesencéfalo. Existe uma área no mesencéfalo chamada área tegmental ventral que se comunica com outras áreas como o núcleo accumbens. O que acontece é que ao se ligarem aos receptores Mi na área tegmental ventral, os opioides interrompem a liberação de neurotransmissores inibitórios como o GABA, levando a uma grande liberação de dopamina em todo o sistema nervoso. Isso é a base da adicção, pois cria uma sensação de prazer intensa. O problema é que, com o tempo, o corpo se adapta e precisa de mais opioides para produzir a mesma resposta, o que leva à dependência e à necessidade de doses cada vez mais altas. E quanto ao fentanil, você deve estar aí se perguntando por que é que ele existe, dado quão potente ele é. Lembre-se que ele é cerca de 100 vezes mais forte que a morfina, embora hajam estudos que sugiram que ele pode ser até 400 vezes mais potente que a morfina. Apesar disso, existem opioides sintéticos ainda mais fortes que o fentanil e são vendidos ilegalmente nas ruas, da mesma forma que o fentanil. E é importante entender também que o fentanil deve ser administrado em circunstâncias muito específicas, como em casos de dor aguda, talvez quando alguém estiver tomando uma grande quantidade de morfina para a dor, mas eventualmente comece a tolerá-la e precise de algo mais forte. Por exemplo, em casos de dor causada por câncer, o fentanil é muito eficaz. E ele também pode ser utilizado por anestesiologistas em cirurgias. Existem muitos casos em que o fentanil é usado para algo bom, de forma controlada e correta. No entanto, ele não foi feito para ser usado como é hoje, o que é um grande problema, pois é muito fácil ter uma overdose de fentanil. Como te disse antes, os opioides afetam o sistema respiratório não apenas no tronco cerebral, mas também no hipotálamo. Se você está respirando agora, seu corpo está monitorando absolutamente tudo. O sistema respiratório é regulado por ritmos saindo do diafragma e do tronco cerebral que instruem a respiração. Se o dióxido de carbono no seu sangue aumenta, seu corpo responde, causando uma inalação de oxigênio. Mas em casos de overdose de opioides, o sistema está tão saturado que ele não consegue compensar, levando à morte por depressão respiratória, onde literalmente você não consegue respirar porque os opioides saturaram completamente as áreas dos receptores. E a única maneira de sair dessa situação é com outro opioide chamado naloxona, que é também conhecido como Narcan. A naloxona se liga aos mesmos receptores, prevenindo que o fentanil, morfina ou qualquer outro opioide acesse esses receptores. Isso permite que a pessoa saia da overdose e volte a respirar, mas geralmente resulta em abstinência imediata e abrupta, o que é extremamente desconfortável. A abstinência de opioides é algo absolutamente terrível, pois seu corpo se torna excessivamente sensível à dor, mesmo que não haja dor presente. Isso torna os sintomas de abstinência totalmente terríveis. Mesmo pessoas com as melhores intenções podem se tornar vítimas da dependência de opioides. É uma situação devastadora, assustadora, desoladora de se testemunhar. E eu espero sinceramente que a gente possa encontrar uma saída para essa epidemia de opioides e minha esperança é que as pessoas se eduquem sobre o assunto e tomem decisões mais informadas. Eu agradeço muito a você por ter assistido esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se possível se inscreve no canal e a gente se fala na próxima. Tchau!